De volta com vocês agora para falar aqui de manutenção preventiva de alguns sistemas do veículo e a gente vai começar pelo sistema de alimentação. O sistema de alimentação, como o próprio nome já sugere, é aquele que cuida do alimento do veículo. E o que é o alimento do veículo, hein? É o combustível. Não tem um sistema próprio para cuidar só disso aqui. Combustível. É o sistema responsável por armazenar, ele armazena onde o combustível? Lá no tanque, né? Preparar, ele prepara aonde esse combustível? Injeção eletrônica, nos carros mais antigos, carburador. E transportar, ele transporta aonde? Por meio dos dutos, bombas de combustível, fazendo esse combustível sair do tanque e chegar lá no motor. Destaque na preparação do carburante. O que é carburante? É a mistura de ar com combustível. Eu acho que eu já cheguei a tocar no assunto com vocês há tempo atrás, em aulas passadas, que combustível puro não pega fogo. O fogo, ele depende de 3 elementos: combustível, calor e ar. Se não tiver ar, não pega fogo. Tanto que a gente faz uma experiência com a garrafa. Você pega um algodão, molha ele em álcool, por exemplo. Joga esse algodão encharcado de álcool dentro de uma garrafa e joga aí você tem lá dentro o combustível e o ar, porque dentro da garrafa tem ar. Falta só um elemento, que é o calor, né? Então você vai jogar um palito de fósforo aceso ali dentro da garrafa e esse algodão, obviamente, vai se incendiar. Como é que apaga esse fogo? Só tampar a boca da garrafa. Pega a sua mão, coloca na boca da garrafa. O que vai acontecer? Vai cortar o ar. No que corta o ar, você vai perceber o algodão se apagando. Apagou. Então é isso. O combustível ele precisa de ar. Na hora que chegar lá dentro do motor, ele precisa de ar para poder ser queimado, para explodir. E é justamente isso que essa tarja amarela está trazendo para nós. Destaque na preparação do carburante, que é a mistura de ar com combustível. Ar mais combustível. Quem faz isso? O carburador ou injeção eletrônica. O carburador é o mecanismo mais antigo. Ainda existe porque tem carros antigos circulando. Aí você vai ver nesse veículo antigo um carburador. Mas nos veículos mais novos, só injeção eletrônica. Na verdade, os automóveis, em 1995, ou seja, quase 30 anos atrás, os automóveis já passaram a ser fabricados em linha, ou seja, de série, com sistema de injeção eletrônica. Era um sistema caro, né? Antigamente era só em carrão mesmo. Você vai pegar aí carros fabricados antes de 95 com injeção eletrônica, eram carrões. Mas em 95 isso se popularizou. Então o carburador foi abolido. Não se fabrica mais veículo, automóvel ou motocicleta com sistema de carburação. Só injeção eletrônica mesmo. É ele, um desses dispositivos, né? Se for o antigão carburador, se for o novo injeção eletrônica, que faz essa mistura ar-combustível. Isso pergunta na prova, tá? Então anote isso aí. Qual é o dispositivo do sistema de alimentação responsável por fazer essa preparação aqui, ó? Preparar o combustível para ele chegar lá dentro da câmara de combustão, dentro do cilindro, já pronto para ser queimado. O sistema de alimentação ele é composto de tanque, tubulações, canister. Nós já vimos o que é o canister, né? É aquele absorvente de vapor de combustível que fica junto ao tanque. O filtro de ar, porque se precisa misturar ar aqui com esse combustível, esse ar tem que chegar limpo lá, né? Então tem que ter o filtro de ar. Tem que ter meu filtro de combustível. O combustível precisa chegar limpo lá dentro da câmara de combustão. E a bomba de combustível? Não é a bomba que vai explodir o combustível, não. A bomba é que vai impulsionar o combustível no sistema. O combustível sai lá de dentro do tanque e vai parar lá na câmara de combustão, sugado, na verdade, impulsionado por essa bomba de combustível. A manutenção consiste em basicamente substituir o filtro de ar. Esse aqui é o filtro de ar. Lembra que eu falei que é o filtro de ar? Vamos ligar ele aqui, ó. Tá aqui. O filtro de combustível, cadê? Tá aqui, filtro de combustível e bico injetor. Isso aqui é limpeza de bico injetor que tem aqui no sistema. Olha os bicos injetores aqui, ó. E vão injetar essa mistura explosiva lá dentro da câmara de combustão. Eles precisam ser limpos periodicamente, tá? Esses dois aqui de cima, a gente faz naturalmente a cada manutenção preventiva do veículo. Manutenções preventivas dos veículos de hoje em dia são a cada 10 mil quilômetros ou a cada 12 meses, o que chegar primeiro. Eu, por exemplo, tenho um carro aqui na garagem que ele deu 1 ano e não chegou nos 10 mil. Então, quer dizer, eu tive que ir lá e fazer a manutenção, porque é tempo ou distância, tá? Tem gente que fica esperando dar os quilômetros, 10 mil quilômetros, e demora muito, 1 ano e meio, 2, aí passa do tempo, você perde a garantia do seu carro, tá? Então, isso aqui normalmente vai ser trocado nessa revisão do veículo. Filtro de ar,
filtro de combustível. Nós temos também o sistema de lubrificação, que é o que cuida ali do óleo lubrificante. Finalidade: reduzir o atrito entre as peças móveis, dispersar o calor gerado pelo atrito. Pensa comigo aqui. Vocês viram que o motor é cheio de peças móveis que se movimentam e aquilo é altíssima velocidade. Se você pegar suas mãos e esfregar uma na outra assim, ó, com pouco tempo que você esfregar, você já vai sentir ali um calorzinho, não vai? Pois é. Esse calor ele é gerado lá dentro do motor também. E se você esfregar aqui durante muito tempo, igual o motor faz isso constantemente em velocidade alucinante, as suas mãos vão desgastarem. Agora, se a gente coloca um óleo lubrificante aqui no meio, as mãos já vão deslizar com maior facilidade, vai diminuir o atrito, consequentemente diminuir o desgaste, e além de não aquecer tanto. Então, o sistema de lubrificação por meio do óleo lubrificante ele tem exatamente essas duas finalidades. A finalidade primária, a primeira, é essa aqui, reduzir o atrito entre as peças móveis. Mas ele tem também uma finalidade secundária, que é dispersar parte do calor gerado pelo atrito. O tempo de vida útil do motor depende diretamente da manutenção adequada neste sistema. Se tem uma coisa que todo proprietário de veículo se preocupa, é com isso aqui, ó, a verificação constante desse óleo lubrificante para ver se está tudo ok. Porque quando acontece um problema aqui nesse sistema de lubrificação, o que vai para o pau é o motor. É o motor que daqui, ó, motor. Viram aqui, ó, o tempo de vida útil do motor depende diretamente disso. E nós temos aqui alguns componentes, ó, o cárter. O cárter, vocês já viram ele. Lembram quando nós falamos das peças fixas? Aquele que eu falei que é preto, ele é preto, é o fundo do motor, só que no desenho estava vermelho. Essa parte aqui, o fundo do motor, ó, vem até aqui, ó. É aqui que fica armazenado o óleo lubrificante. O óleo fica todo aqui dentro, aqui, ó. Filtro de sucção, percebam, sucção é que vai sugar, né? Tem um filtro também desse óleo que é sugado aqui, ó. Então está aqui o filtro de sucção, a bomba de óleo. Agora há pouco nós vimos a bomba de combustível. O que a bomba de combustível faz? Impulsiona o combustível no sistema de alimentação. Ele tira do tanque e leva lá para o motor. E a bomba de óleo? Mesma coisa, ela impulsiona o óleo lubrificante dentro do motor. Ela tira aqui do cárter e joga no motor, lubrificando o motor. Então a bomba de óleo está aqui. Essa aqui é a bomba, ó. E junto da bomba de óleo nós temos o filtro de óleo, que é para filtrar o óleo. O professor já tinha um outro filtro aqui? Pois é, mas esse aqui é o filtro de sucção. É o que fica lá dentro do cárter. Tem o filtro de óleo, tá? A bomba tá aqui, ó. Ela puxa o óleo entra aqui, ó. Então já passa pela primeira filtragem, que é pelo filtro de sucção. Aí por esse tubo aqui, ele vem até o filtro de óleo, é filtrado e daqui a bomba projeta ele na galeria principal, que é lá em cima, e nos outros dutos aqui. Então, basicamente, são esses. Ó, a galeria principal, está até mostrando aqui, ó, essa galeria aqui em cima, essas tubulações aqui. E o óleo é jogado lá em cima, gente, ó, lubrificando válvulas, lubrifica aqui esse eixo de comando de válvulas, lubrifica aqui o eixo virabrequim. Está estranho aqui que esse eixo de comando de válvula está aqui embaixo, né? Deveria estar lá em cima. Mas, enfim, uma outra forma aqui de montagem do motor que também funciona. Então tudo isso é lubrificado, essas peças que movimentam, o óleo é esguichado aqui, ó. Tem que lubrificar isso aqui, senão o motor não funciona, tá? O sistema de lubrificação, a manutenção preventiva dele é o seguinte: o óleo, verificar o quê? Nível, validade e viscosidade. Para verificar o nível, tá vendo o cara com a vareta na mão aqui? Ela tem uma indicação mínima e máxima. O nível tem que estar entre a mínima e a máxima. A validade, o padrão hoje de validade dos óleos lubrificantes é de 12 meses. 12 meses, 1 ano. Que é exatamente aquele tempo da revisão, né? Você vai lá, faz a revisão, troca o óleo, dali 12 meses você tem que voltar. Ah, mas não deu os 10 mil ainda, mas tá vendo? O óleo lubrificante já venceu. Por isso que tem que ir lá em 12 meses. E você vai olhar também a viscosidade. O que é viscosidade? Vou deixar de uma forma bem clara, bem representativa aqui para você entender o que é viscosidade. Se você pegar água e mel, entornar os dois nas mãos, qual que vai ter mais dificuldade para escoar? O mel, não é? Ou então numa peneirinha, pega uma peneirinha, joga água e joga mel. O mel, ele tem mais dificuldade para passar pela peneira, porque ele é mais viscoso, ele é mais espesso. Entendeu o que é viscosidade? Pois é, o mel, ele é mais viscoso do que a água. Então, entendendo aí a viscosidade, e o óleo ele precisa ter um mínimo de viscosidade, senão ele não vai alcançar a utilidade dele ali. Se verificar essas três coisas:
Verificar pelo menos semanalmente, tá? Quando é que a gente faz essa verificação do sistema de lubrificação? Semanalmente. Essa verificação tem que ser feita com o motor frio ou desligado há pelo menos 10 minutos. Chegou no posto de gasolina, o frentista fala assim, quer que confere a frente? Você acabou de encostar o carro ali, às vezes o carro está até ligado, ele vai lá verificar nível de óleo. Não resolve, é besteira. Provavelmente vai acusar lá um nível baixo. Por quê? Porque o óleo está todo espalhado no motor. Para você medir, o óleo tem que estar sentado no fundo do cárter. E para ele sentar no fundo do cárter, o veículo precisa estar frio, o motor, né? Ou desligado há pelo menos 10 minutos. Outra coisa, tem que fazer isso em local plano, tá? Porque o cárter, ele tem um nível ali, essa vareta, ela mede um nível. Se você coloca numa descida, o carro de lado, subida, descida, não tem como. Para fazer a verificação na vareta, é muito simples. Aqui do lado direito a gente tem a vareta. Olha como é que ela é comprida, olha, compridona. E ela tem uma argola lá na ponta que é para você enfiar o dedo. Essa argola aqui, ó. Você vai abrir o capô, mais ou menos nessa região aqui, ó. Acho que é aqui que está o buraquinho onde ele enfia a vareta aqui, ó. Vai ter essa argolinha. Você puxa essa argola, vai ser uma vareta comprida, de mais ou menos uns 50 centímetros aí, é bem comprida. E lá na pontinha dessa vareta tem isso aqui, ó, indicador mínimo e indicador máximo. Tá escrito aqui nela, tá? Ó, tanto essa quanto essa tem, ó. Você vai limpar, olha o que ele está fazendo. Ó. Tirou a vareta lá de dentro, ela está suja de óleo. Você vai limpar o óleo e vai introduzir a vareta lá dentro de novo. Na hora que você introduzir, ela vai molhar a ponta lá no óleo, lá no fundo do cárter. Aí você vai puxar e vai verificar. Se o nível tiver entre o mínimo e o máximo, tá ok, tudo lindo. Se tiver aqui, que é abaixo do mínimo, tem pouco óleo lubrificante, esse motor está correndo risco. E se tiver acima, também é prejudicial. Tem que ser entre o mínimo e o máximo, tá? Ainda falando sobre óleo lubrificante e essa manutenção, a gente precisa conhecer alguns conceitos aqui, ó. Use somente óleo recomendado pelo fabricante. Presta atenção nisso. Use somente óleo recomendado pelo fabricante. No manual do seu veículo tem a indicação do óleo que você deve utilizar. E quando fala indicação, não é a marca do óleo, não. São as características do óleo. Aqui eu tenho um frasco de óleo lubrificante, onde eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Esse aqui é um óleo semissintético. Semissintético. Existe óleo vegetal, que é o natural. Existe o óleo semissintético e existe o óleo sintético. O sintético é o que vai entregar melhor performance para você, inclusive no que diz respeito à economia de combustível. Porque se o motor funciona com melhor performance, menos esforço, consequentemente vai consumir menos combustível. O sintético é o que vai entregar melhor performance. Veja bem, mas siga o que está no manual. Se o manual manda usar o semissintético, use o semissintético. Dificilmente. Hoje em dia a gente vai ver aí no sistema sintético. Aqui nós temos a classificação SAE, que são esses dois números aqui, ó, 5W30, tá vendo? Isso aqui é a classificação SAE. Isso aqui está relacionado à viscosidade. Essa classificação SAE é o seguinte, a gente tem óleo monoviscoso. Quando for um óleo monoviscoso, em vez de ter dois números aqui, vai ser um só. Dificilmente você vai ver um óleo hoje para automóveis aí monoviscoso. Eles vão ser multiviscosos. Eles têm dois números. Aqui nós temos um 5 e nós temos um 30, separado por um tracinho. Professor, e essa letra W? Essa letra W é de winter, de frio. Que é para exatamente você saber que esse primeiro número é o número que representa a viscosidade desse óleo numa temperatura mais baixa. Para que isso, professor? Porque quando você está com o motor frio, acabou de chegar, principalmente no inverno, né? Você liga um carro, ligou ele ali, o óleo lubrificante precisa ter uma determinada performance. O motor está frio, então ela vai trabalhar numa classificação SAE 5. Quando esse motor aquece, atinge a temperatura ideal de funcionamento, o óleo já vai mudar a sua característica para uma viscosidade do tipo 30, ou classificação 30. Então ele é multiviscoso, ele se adequa à necessidade do motor. Sacou? O padrãozão, cara, a gente vai encontrar é o 0W20, por aí. 0W30, por aí. Por quê? Ele está aqui em temperatura bem baixa mesmo, ó, preparado para temperatura bem baixa, chegando aí a 20 ou 30. Então essa variação é a viscosidade do óleo numa temperatura mais baixa, quando o motor está frio, e depois
uma temperatura mais alta quando o motor está quente. Preciso saber disso na hora de comprar o óleo, professor? Não precisa, basta que você olhe no manual de instruções do fabricante. Mas o Detran pode te perguntar alguma coisa relacionada a isso, tá? Então, SAE está relacionada à viscosidade. Você já sabe que 5, que a numeração menor é aquela viscosidade para o motor em funcionamento frio e a numeração maior é para o motor em funcionamento quente. A classificação API, aqui ó, API, está aqui ó, está relacionada ao tipo de motor e à evolução desse óleo. A primeira letra aqui, a letra S, ela representa que esse óleo é para um veículo de pequeno porte. Motor flex, está até escrito aqui, ó, motor flex, está bem pequenininho, vocês não vão ver. O que é um motor flex? Ele tem como combustível a gasolina, o etanol, o GNV, é o motor flex. Então, esse S representa que esse óleo é para um veículo flex, um motor de um veículo de pequeno porte, veículo de passeio. Se fosse um veículo de grande porte, já seria a letra C no lugar desse S. Letra C. Aí entra caminhão, ônibus, carreta, sacou? E se for óleo para caixa de câmbio, por exemplo, a classificação já é outra, já seria GL. GL é para caixa de câmbio. Ó, C é para veículo grande, coloquei grade, né? Mas vocês entenderam. E GL é para caixa de câmbio, porque a caixa de câmbio, a caixa de marchas também precisa de lubrificação. Viram? Então essa primeira letra é que representa para qual motor esse óleo é adequado. E a segunda letra, que é a letra N, é a evolução desse óleo. A lógica é muito simples. Quanto mais distante da letra A, mais evoluído esse óleo é. Lá, muitos anos atrás, a gente tinha a letra A aqui nessa segunda letra. Hoje, a gente já está aí na letra N, na letra O. Vocês vão ver que esse carro aqui é N, né? Está no N. Mas já tem mais avançados, tá? Eu não me lembro de ter visto além do O, não, mas certamente pode ter avançado até além do O. A gente deve saber também que o filtro de óleo precisa ser substituído. Normalmente, a gente vai substituir esse filtro naquela revisão de 10 mil ou 12 meses que normalmente a gente faz no carro. Sistema de arrefecimento, que pode ser chamado também como resfriamento. O pessoal adora chamar de resfriamento, mas na prova não vai falar resfriamento, vai falar arrefecimento. Até porque ele nem resfria o motor, ele abaixa a temperatura do motor. Ele controla a temperatura do motor dentro do considerado ideal, que é mais ou menos 90 graus, tá? Ele é o sistema responsável por controlar a temperatura do motor. Está escrito aqui. Principais peças. Radiador, que é essa peça azul maior aqui, ó. O radiador, ele recebe a água quente vinda do motor. Aqui, ó. Tem uma mangueira aqui, tá vendo? Preta. A água sai quente do motor e entra aqui no radiador. E esse radiador ele tem várias plaquinhas aqui, ó, que o ar passa por essas placas. Tem aletas aqui. O ar passando, tá vendo essas setinhas azuis aqui? É o ar passando aqui. Passa tanto por conta do movimento do veículo, o veículo está movimentando, o ar está passando, porque esse radiador fica na frente ali, naquela grade frontal do carro. Como também por conta da ventoinha, tá vendo a ventoinha amarela aqui atrás? Essa ventoinha, quando ela gira, ela puxa o ar. Porque às vezes o carro está parado, né, no congestionamento, no semáforo, a ventoinha tem que fazer esse trabalho. Ela liga, você até escuta o barulhinho dela funcionando, e aí ela puxa o ar, fazendo o ar passar pelo radiador. O radiador vai esfriar a água, não, vai abaixar a temperatura da água. Ó. Cor vermelha representa água quente. Aqui ela já está laranja, aqui já está roxa, aqui ela já está azul, que representaria água fria. Na verdade não é fria. Essa água ela é até bem quente, só não é tão quente conforme a temperatura que ela sai do motor. Então o radiador abaixa a temperatura e devolve lá para o motor, para ir controlando a temperatura dele. Tem a ventoinha, essa amarelinha que nós vimos aqui. Tem a bomba d'água está aqui, ó, essa parte azul aqui que puxa a água fazendo ela circular pelo sistema. Tem a válvula termostática, uma válvula, gente, guarda isso, tá? Uma válvula é sempre um dispositivo que abre e fecha, permitindo a passagem ou não de um determinado fluido. Então, a gente lá no motor, a gente tinha a válvula de admissão. Ela abria, admitindo que o fluido do combustível, né, aquela mistura explosiva, entrasse no motor. Lá também tinha a válvula de escape ou exaustão, que ela abria, permitindo que os resíduos resultantes da queima do combustível fossem jogados para fora. Então, guardem isso. Quando falar válvula, toda válvula, qualquer válvula, até as válvulas do coração, a gente tem válvulas no coração, é natural. Toda válvula é um dispositivo que abre e fecha,
permitindo a passagem ou não de algum fluido. No coração, qual que é o fluido que passa? O sangue, né? Então, ótimo, já aprenderam isso. Válvula termostática, esse negócio aqui de termo vem de temperatura. Então, a válvula termostática, o que ela faz? Eu vou te mostrar onde ela está. Ó. Tá vendo aqui? Essa pecinha dourada aqui, ó. Ela fica exatamente na saída, na mangueira aqui, ó, de saída de água do motor. Essa válvula, ela fica fechada. Ela não permite que a água vá lá no radiador e abaixe. Quando ela está fechada, olha o que acontece com a setinha aqui da água, do fluxo. Ó. Ela chega aqui na válvula, não consegue ir para lá, ela volta. Ela volta e fica circulando aqui no motor. Quando é que essa válvula vai abrir, permitindo que a água passe para o radiador aqui para baixar a temperatura e voltar? É quando o motor começar a passar da temperatura ideal, que é 90 graus. Imagina se essa válvula ficasse aberta o tempo todo. Se ela ficasse aberta o tempo todo. Você liga o motor está frio. Ao invés do motor atingir a temperatura ideal, ele não ia atingir nunca, porque a válvula termostática está aberta e a água fica circulando e o radiador abaixando a temperatura do motor, que já está frio, ele nunca ia chegar nos 90 graus e com isso ele ia ter que funcionar mais acelerado. Nos veículos antigos, isso era feito manualmente. Tinha um dispositivo ali no painel que a gente puxava e aquilo chama-se afogador. Por que afogador? Porque tinha que afogar o veículo, jogar mais combustível nele para ele funcionar acelerado e o motor não apagar. Então você pega um carro antigo, um Fusca, um veículo mais antigo, frio, para você dirigir de manhã, dificilmente você vai conseguir. Você que não tem prática, né? Você aprender em carro novo, pegar um carro. Por quê? Porque tem o lance do afogador. Você não sabe, aí não lembra de acionar o afogador e o carro fica morrendo. Toda vez que você tira o pé do acelerador, ele morre o motor. Toda vez. Aí chega lá o seu pai, o dono do carro, aciona o afogador, pronto, ele para de morrer. Então esse afogador é para o motor funcionar mais acelerado e atingir a temperatura ideal. Quando o motor atinge a temperatura ideal, a gente desaciona o afogador, porque senão ele afoga, começa a dar combustível demais e o carro fica morrendo porque está dando excesso de combustível. No carro de hoje em dia, isso é tudo feito automaticamente, tá? Quando você liga o carro, tem um sensor que percebe que o motor está frio, é como se acionasse o afogador, né? Na verdade, ele começa a jogar mais combustível no sistema, para o motor aquecer. Mas se essa miserável dessa válvula aqui ficar aberta o tempo todo, o motor nunca vai aquecer. E às vezes essa válvula fica aberta. Por quê? Por defeito. Ela fica emperrada. Tem gente que já sabendo disso, vê que a temperatura, né? Aquele marcadorzinho de temperatura lá do painel, o ponteiro nunca sai do zero ali. O que ele faz? Ele pega uma chave, um alicate, dá umas pancadinhas aqui em cima, aqui, ó, aí a válvula desemperra e volta a funcionar naturalmente. Se não resolver, meu amigo, aí tem que ir lá e mandar fazer a substituição. Então, essa válvula termostática, o que ela faz é isso. Ela fica fechadinha, não permitindo que a água circule. Quando o motor chega na temperatura ideal, aí a válvula abre, permitindo que a água circule e mantenha o motor naquela temperatura ideal. Tem também as mangueiras, né? Ó, tem mangueira que leva a água para o motor, tem mangueira que traz a água do motor até o radiador e tem também o reservatório de água. Eu sei que tem alguns carros que a gente coloca a água direto dentro do radiador, mas a maioria dos carros de hoje em dia tem um reservatório aqui, ó. Ó o reservatório aqui, ó. Esse aqui, ó. Tem uma tampinha aqui, você levanta essa tampinha, põe a água e daqui que a água vai para o radiador para poder circular. A principal peça desse sistema, sem dúvida, é o radiador, tá? Pode ser, aí que está falando que o arrefecimento pode ser a água ou ar. Espera aí, professor, você falou o tempo todo de água circulando, mas existe motor só a ar? Existe. A maioria das motocicletas, o arrefecimento é só ar. Não tem esse radiador, esses negócios aqui não. Por quê? Porque a motocicleta, o motor dela fica exposto, de cara para o vento. Não tem aquela lataria igual do carro ali, que fica cobrindo parte do ar. Então o motor da moto ali, aberto, de cara para o vento, tomando ar naquelas aletas, aqueles frios que tem no motor, aquele ar ali já vai baixando a temperatura, tranquilo, não precisa da água, tá? Existe, professor, moto que tem radiador? Tem alguma moto que tem radiador. Mas eu diria que 99% das motos que você vê aí, essas motos mais populares, né, não tem radiador. É só arrefecimento a ar. Professor, agora eu fiquei curioso. Existe carro com arrefecimento somente a ar, que não tem água? Sim. O Fusca, por exemplo, Brasília, Kombi, veículos mais antigos, né, variante. O arrefecimento era só ar. Não tinha água, não. Hoje em dia, nos automóveis, 100% vai ser água e ar. Nas motocicletas, quase 100% vai ser só ar, sabendo que existem algumas poucas motocicletas que pode ter radiador também, onde o arrefecimento às vezes nem é feito por água, é feito por óleo, tá?
Mas beleza, qual a manutenção nisso aí, hein? Aqui está mostrando, ó. Olha a válvula funcionando aqui, olha que legal, a válvula, ela está fechada. Quando o motor aquece, ela abre permitindo a água circular, ó. Aí abaixa a temperatura, ela vai e fecha. Quando o motor aquece, ela abre e permite a água circular. Olha que interessante, exatamente aquilo que eu falei. Ó. Aqui é o radiador, essa peça aqui da frente. Aqui está a válvula. Ó. Quando fica vermelho é porque esquentou. Aí ela abre, a temperatura começa a baixar. Ó. Ela vai e fecha. Quando esquenta de novo, ela torna a abrir, olha lá, permite circular. Então a válvula termostática faz esse controle. Aqui nós temos a ventoinha, né, os dutos aqui, a água circulando no sistema, ó. Tudo lindo. A manutenção aqui, basicamente, fazer uma limpeza periódica no radiador. Isso aqui não é tão comum, tá? Diria que ali na 4ª ou 5ª revisão de 10.000 quilômetros, você já faça aí uma limpeza do radiador. Claro, gente, tem lá no manual do proprietário do veículo quando é que deve ser feita essa manutenção. Falando assim, por alto, porque isso varia de um veículo para o outro. Tá? 40, 50 mil quilômetros, você faria então a limpeza de radiador. E a água do sistema de arrefecimento. Ó. Aqui está o reservatóriozinho que eu falei, aqui que você coloca a água. Detalhe, isso aqui tem que ser verificado, ó, igual no óleo, ó, pelo menos semanalmente, tá? Pelo menos semanalmente. E tem que tomar cuidado que se o motor estiver quente, na hora que você abrir essa tampa aqui, ela vai espirrar água fervendo em você. Eu já vi gente se queimar com isso, tá? Então calma, deixa o motor esfriar. Na hora que a água não estiver tão quente, aí você abre isso aqui, verifica o nível vai ter aqui uns risquinhos aqui na lateral do reservatório te mostrando qual que é o nível adequado. Você completa isso aqui com água aditivada. Não pode ser água pura, tá? É água, tá aqui, ó, água mais aditivo. Professor, posso colocar água pura e comprar o aditivo lá no posto e colocar aqui dentro? Até pode. Não é o recomendado, não. Já existe a água aditivada, pronta para colocar. Professor, eu posso colocar água pura? Em casos extremos e de urgência, pode. Não vai fundir o motor do carro assim na primeira vez ou única vez que você fizer isso, não. O problema é que ficar usando água pura sem o aditivo aumenta a oxidação do sistema motor, sistema de alimentação, e aí danifica. A vida útil não fica tão prolongada. Eu sei que você vê, o pessoal chega lá no posto de combustíveis, né, abastecendo, o cara fala assim, pode conferir a frente? Pode. Aí ele vem lá com aquele regador, né, de jardim, ou às vezes uma mangueira e chapa a água pura lá dentro. E pior, né? Nem é uma água purinha, não. Que é uma água suja, que é água de rua aí, não é uma água filtrada. Então tem que ser uma água limpa e com aditivo. Aquela água que ele joga lá dentro, se você faz aquilo sempre, você está danificando o sistema do seu carro. Esse radiador aqui vai precisar dessa limpeza periódica com muito menos tempo. Pode apostar nisso. Sistema de transmissão. Como o próprio nome já sugere, ele transmite, ó, responsável por transmitir a força motriz. O que é força motriz? É a força mecânica gerada pelo motor, né? Está aqui, gerada pelo motor até as rodas. Então o motor está aqui, ele gerou a força. Está vendo essa parte toda vermelha aqui? Isso tudo aqui é o sistema de transmissão. Ele começa aqui, ó, logo que sai do motor, a gente tem a embreagem. A embreagem está aqui, ó. Depois da embreagem, na sequência, a gente tem a caixa de câmbio, que é a caixa de marchas, né? Tem até a alavanca de marcha aqui em cima. Ó. Depois da caixa de câmbio, a gente tem a árvore de transmissão, também chamada de eixo cardan. Depois da árvore de transmissão, aqui atrás, no meio do entre-eixos traseiro, aqui a gente tem o diferencial. Esse diferencial ele tem duas funções básicas. Mudar o ângulo da força. Percebam que a setinha que está representando que esse eixo cardan gira nesse sentido, né? Para o sentido das rodas. Então ele muda o ângulo da força e também tira a diferença de giro das rodas dentro de uma curva. Eu acho que você há de entender que numa curva para cá, por exemplo, essa roda aqui vai fazer um percurso menor do que a roda de fora. Para evitar que uma delas se arraste, o diferencial tira essa diferença de giro entre as rodas dentro de uma curva. E depois do diferencial nós temos os semi-eixos ou semi-árvores, que pega a força do diferencial e leva até as rodas. Então, repetindo, o sistema de embreagem ele é composto, o sistema de transmissão ele é composto de embreagem, caixa de câmbio, árvore de transmissão, diferencial e semi-eixos ou semi-árvores. São dois, né? Um para lá e outro para a roda de cá. Professor, mas o meu carro é tração dianteira. Esse carro que você está mostrando aí é tração traseira. Realmente, perceba, o motor está gerando a força, o sistema de transmissão está jogando a força lá para as rodas traseiras.
99% dos automóveis populares hoje, a tração é nas rodas dianteiras. Nesse caso, o que é que ele não vai ter? Ele não vai ter esse eixo cardan. Só isso. O resto tudo ele vai ter. O diferencial ele precisa ter, fica aqui. Os semi-eixos ele precisa ter, que é o que leva do diferencial até as rodas. Ele vai ter tudo, só não vai ter o eixo cardan. Transmissão, tipos de tração. Tem a tração dianteira, que eu acabei de falar, que vai ter o motor, o diferencial e tem os semi-eixos aqui. Tem o tração nas rodas traseiras, aí vem sistema de embreagem, caixa de câmbio, cardan, diferencial e semi-eixos. E tem aqui, tem tração nas 4, né? Aí tanto leva a força lá para trás, quanto leva para as rodas da frente. Isso aqui em automóvel dificilmente você vai achar em caminhonete, né? A famosa tração nas 4. Tem automóvel com tração nas 4? Tem, pode ter. Não é tão comum. Se você olhar de forma popularizada, eu diria que, vamos botar aqui, 95% dos carros que você vê aí no trânsito vai ser aqui, ó, tração dianteira. Talvez aí uns 3% tração traseira e uns 2% tração nas 4. Seria nessa proporção. Então, o comum mesmo é isso aqui. Ó. A caixa de câmbio, ela precisa do... Qual que é a função dela, né? Que está falando da função. Função da caixa de câmbio. Ela pega a força gerada pelo motor, que é uniforme. O motor, ele não varia a força dele. Não. Quem vai fazer isso é a caixa de câmbio. Quando você coloca uma marcha menor, uma primeira marcha, você tem mais força e menos velocidade. Põe uma primeira para você ver. É só qualquer morro. Mas devagar, você pode acelerar no talo que ele vai dar no máximo ali uns 20, 30 por hora. Grita pra caramba, né? Mas vai. Agora, conforme você vai aumentando as marchas, vamos botar uma quinta marcha. E dá muita velocidade. Com quinta você consegue desenvolver 100, 120, mais força nenhuma. Começa a subir uma rampa mais forte de quinta para você ver que o carro vai arriar. E aí é hora de você vir reduzindo. Puxa para quarta, se não resolver, joga terceira e vem reduzindo até chegar numa marcha que você consiga subir. Então guarde isso. Quanto mais forte a marcha, menos velocidade ela desenvolve. Quanto mais fraca a marcha, maior velocidade ela desenvolve. Marcha mais forte é numeração menor. Primeira, segunda, terceira. Marcha mais fraca, porém que desenvolve mais velocidade, é numeração maior. Terceira, quarta e quinta. E o diferencial eu já expliquei, né? O diferencial ele tira aquela diferença de giro entre as rodas. Ó. Perceba que aqui nós estamos fazendo uma curva para a direita. Olha o trajeto que essa roda aqui de dentro faz. Se a gente pudesse medir isso aqui, né? Em metros, ó. E olha o trajeto que a roda de fora faz. Olha essa aqui, a roda dianteira de fora. Ó. Essa aqui é a dianteira de fora. Olha a dianteira de dentro. Olha, cada um faz um trajeto, olha que loucura. E os trajetos são maiores ou menores. Para evitar de uma ou outra roda se arrastar, o diferencial faz esse trabalho. Manutenção no sistema de transmissão. Substituição do conjunto de embreagem. Tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é o disco de embreagem. Com o tempo, ele vai desgastar. Isso aqui é de fibra. Esse material aqui é de fibra. Ele vai desgastar. E aí você tem que trocar esse conjunto completo. Não é só o disco, não. Tem que trocar todo o conjunto de embreagem. Isso é caro. A manutenção, então, a mão de obra é mais cara ainda. Eu diria que num automóvel hoje você gastaria entre R$ 1.000 e R$ 1.500, falando de automóvel popular, para trocar esse sistema de embreagem. Está colocando o sistema original, fazendo autorizado. Às vezes você consegue em oficina aí que não é autorizada, usando peça paralela, que não é original, por um valor inferior a R$ 1.000. Você sabe disso. Quem tem carro aí, ou acompanha a manutenção de carro do pai, do marido, sabe como é que funciona. Então, peça original, manutenção e autorizada, vai ficar entre R$ 1.000 e R$ 1.500 para trocar esse conjunto. Dura muito tempo, professor? Depende do uso. O mau uso disso aqui pode fazer esse sistema de embreagem durar 10.000 quilômetros. Eu já vi durar menos, 4.000 quilômetros. Carro de autoescola, então. Por quê? Porque o pessoal de autoescola precisa ficar treinando muito com o pé na embreagem ali, desgasta isso aqui muito rápido, cara, muito rápido. Agora, um carro de uso pessoal, você fazendo um uso adequado, que é não deixar o pé apoiado no pedal da embreagem, não ficar parando em toda subida de morro no controle de embreagem, parou, pesa no freio, né? Então, se você faz um uso adequado, isso aqui pode chegar a 70, 80, 100 mil quilômetros, né? Normalmente, 50, 60... Já vai chegar aí na hora de trocar. O cara que é muito caprichoso chega aí a 100.000 quilômetros com um kit de embreagem desse. Isso aqui é inevitável, tá? A manutenção aqui ela é corretiva. Não tem como fazer manutenção preventiva disso aqui, né? Corretiva.
desgastou, tem que trocar. Igual pastilha de freio, não tem jeito. Pneu, né? Tem também a verificação do nível de óleo na caixa de marchas. Porque a caixa de marchas, ela também tem óleo lubrificante. Assim como o motor, a gente precisa trocar o óleo periodicamente, na caixa também. Só que na caixa, o óleo da caixa dura muito mais do que o óleo do motor. Eu não sei te dizer com precisão, você não vai perguntar na sua prova, mas eu imagino que é mais ou menos 40 mil quilômetros que um óleo de caixa deva durar. Fiquei até curioso, vai lá depois no manual do meu veículo ali. Varia também de um veículo para o outro, né? Mas enfim, tem que verificar. Lógico, lá na autorizada eles sabem disso, então já sabem quando é que tem que fazer essa verificação para poder fazer a substituição do óleo lubrificante da caixa de câmbio. Sistema elétrico, ele tem a função de quê? Gerar, armazenar, converter, liberar a energia elétrica necessária para o funcionamento do veículo. Gera, armazena, converte e libera. Bora ver como é que isso funciona? As principais peças são bateria, alternador, distribuidor, cabos de vela, velas de ignição, bobina e motor de partida. Dessas peças aqui, que são as principais, eu quero perguntar para você, qual é a responsável por gerar a energia elétrica? Gente, agora nós estamos falando de energia elétrica, tá? Eletricidade, que é para ligar o farol, buzinar, dar uma partida no motor, né? Porque tem um motor de arranque. Tá aqui, ó, isso aqui, ó, motor de partida. Porque o motor do carro, ele funciona queimando combustível. Antigamente, se vocês olharem, até hoje existe em alguns casos, né? Tinha uma manivela que a gente colocava ali no motor, fazia ali aquele movimento com a manivela ali, dava um impulso no motor principal, aí o motor principal funcionava, a gente podia tirar aquela manivela e guardar. Em motos, isso existe até hoje, que é aquele pedal de crick, né? Aquilo ali é a manivela, que bate o pé ali, ela dá o impulso no motor da moto e o motor principal funciona. Só que hoje, tanto os automóveis quanto as motos já não tem mais esse sistema de manivela e crick. Já é tudo por meio do motor de arranque, o motor de partida. Isso é um motor elétrico que depende de eletricidade para impulsionar o motor principal. Quando você vira a chave, esse motor elétrico usa a energia elétrica para impulsionar o motor principal. Mas enfim, eu perguntei aqui, qual é o dispositivo desse aqui responsável por gerar energia elétrica? Teve gente aí falando bateria, não é? Não é. O que gera energia elétrica é esse bacana aqui, ó, o alternador, também chamado de gerador. Dentro dele tem um dispositivo chamado de dínamo. Dínamo. E na prova eu já vi perguntar, alternador, gerador ou dínamo? Ele é que gera energia elétrica para suprir o veículo. E a bateria, professor? O que a bateria faz? A bateria faz isso aqui, ó, ela armazena. A bateria é um armazenador de energia. Tá? O alternador gera energia e a bateria armazena. É nela que fica armazenada a energia elétrica. Aí você pergunta na sua prova, da onde que sai a energia elétrica para suprir o veículo? Sai da bateria, porque é lá que está armazenada a energia elétrica. Mas pergunta, quem gera? É o alternador. Não confunda isso. E o alternador, que gera a energia elétrica, ele é impulsionado pelo motor. Ele tem uma polia aqui, tá vendo? Tá vendo essa rodinha preta? Aqui tem uma correinha que pega lá numa polia no motor. Conforme o motor está funcionando, esse alternador gira e gera energia. Qual que é o problema da gente deixar o carro desligado com o farol aceso ou esquecer o som ligado? É porque o gerador não está funcionando. O motor do carro está desligado, então o alternador não está gerando energia, porque o alternador está parado. E o que o farol, o que o som do carro está fazendo? Está só gastando a energia que tem lá na bateria. Só gastando. Tinha lá uma determinada quantidade de energia armazenada, foi gastando. Chega num ponto, descarregou a bateria. E aí? Aí você tenta ligar o carro, ele não liga. Por quê? Porque o motor de partida aqui, ó, quer impulsionar o motor principal, mas não tem energia elétrica para esse motor de partida impulsionar o motor principal. Lembre-se que o motor de partida, o motor de arranque, ele funciona com base em eletricidade. Ele depende de energia elétrica. Bateria descarregada, e aí? Aí o pessoal faz aquele velho sistema, né? Empurra o carro. Porque no que ele empurra é como se fosse aquela manivela dando um impulso no motor. Só que a força vem pelas rodas, passa pelo sistema de transmissão e vai lá no motor. Faz sentido inverso, né? Finalmente o motor gera a força e leva para as rodas. Nesse caso, alguém está empurrando ou está descendo uma ladeira,
a força vem das rodas e vai lá no motor e impulsiona ele. Resolve, mas não é recomendável. Então nós temos aqui essas peças, as velas de ignição, essas bonitinhas aqui, ó, é que provocam o centelhamento lá dentro do motor. Vamos ver isso aqui, aqui tem, ó, isso aqui é o motor. Isso aqui é o motor do carro, Tem a ventoinha, lá, aquela que puxa o ar, né? E isso aqui, ó, isso aqui é o alternador. Perceba que o alternador está preso ao motor por uma correia preta aqui, ó. Essa correia preta, presa aqui pelas polias aqui, ó, significa que se o motor está girando, o alternador também está girando. E quando o alternador gira, ele gera energia elétrica e manda essa energia para onde? Para a bateria. A bateria aqui, ó. A energia fica toda armazenada aqui na bateria. Então, isso aqui é o motor do carro. Isso aqui é o alternador. Isso aqui é a bateria. Aqui está a chave de ignição. Olha que legal. Tem uma pergunta muito comum em prova que é a seguinte. O que libera a energia elétrica para o sistema funcionar? É a chave. Se você não virar a chave ali, não acende painel, não consegue fazer nada. Tem alguns equipamentos do carro que até acendem sem a chave. Farol, som, costuma ligar sem a chave. Por quê? Porque a ligação já é direta, não depende aqui da chave de ignição. Mas o resto, motor, tudo aqui só vai dar partida se a chave de ignição virar. Então, no que você vira a chave, você libera a energia elétrica para o sistema. Tá vendo esse dispositivo aqui? Isso aqui chama-se bobina. Ela estava lá naquele slide anterior? Tava. Cadê ela? Tá aqui, ó, bobina. Olha ela aqui, ó, bobina. Essa bobina, ela converte baixa tensão elétrica em alta tensão. A bateria sai aqui da energia com mais ou menos 12 volts. Isso aqui não é nada para o funcionamento do motor do carro aqui, para o motor de partida. Então ela precisa pegar isso aqui, ó, e jogar lá em cima. Então ela faz essa conversão de baixa tensão em altíssima tensão, tá? Ela joga lá em cima. Dessa bobina, a energia passa pelo distribuidor, que é esse dispositivo aqui. Cadê o distribuidor? Tá aqui, ó, distribuidor. Aí ele aqui, ó. Aqui no meio tem um cabo que é onde chega a eletricidade vindo da bobina. E depois tem 4 cabos saindo, cada um, deixa eu voltar lá, ó, cada um levando para uma vela de ignição, ó. A vela de ignição, o que ela faz? Ela provoca o centelhamento aqui, ó, lá dentro da câmara de combustão. E aqui ainda nem falou do motor de arranque, né, que é o que dá o impulso no motor principal. Manutenção desse sistema, como é que funciona? Limpeza da bateria, esses polos da bateria aqui, ó, o preto é o negativo, o outro é o positivo, tá? Então aqui, ó, negativo, positivo. Guarde isso, tá? O preto é o negativo, o outro é o positivo. Esses polos, eles dão oxidação, fica aquele pó branco ali, aquele zinabre branco ali, ó. Uma soluçãozinha de água com bicarbonato, jogou por cima, ele limpa que fica uma lindeza. E limpar também em cima, passa um pano em cima, tira aqui o zinabre desses polos e tal. As velas de ignição, aquelas que provocam centelhamento lá dentro do motor, elas precisam ser trocadas periodicamente, conforme a orientação do manual de fabricante. Porque aqui na ponta aqui, ó, elas costumam ir dando oxidação, sujeira, e os raiozinhos aqui de centelha elétrica param de passar. Tem gente, né, que é mais engenhoso, tira a vela, passa uma lixa, daquela de lixar a unha aqui, e volta a usar a vela, né? Para uma emergência resolve, mas o ideal é trocar, né, gente? Verificar também o sistema de comunicação luminosa, que também está relacionado aqui ao sistema elétrico do carro. Aí ver se o farol tem alguma lâmpada queimada, farol alto, baixo, farolete, lanterna traseira, luz de freio, luz de ré. Tem que conferir tudo. Luz de placa. Qualquer uma dessas luzes que estiver queimada, tem que substituir. E deu o nosso tempo aqui, né? Encerrar essa aula, volta na sequência falando de outros sistemas, para vocês entenderem como é que funciona, como é que faz a manutenção preventiva e corretiva.